Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live do GEPA Pescadores de Amor, gravada aqui pelo Facebook, mas ao vivo para aqueles que estão presentes aqui na sede do GEPA, na Roque Polidoro, número 286. Sou o Rodrigo e hoje a gente vai estar aqui batendo um papo, falando da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a humildade, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos iniciar através de uma prece, onde eu convido todos a fecharem os olhos e acalmarem os corações, a dimensionarem todas as propriedades de luz e de felicidade, as alegrias a contemplar as nossas almas e a transformar as nossas reais necessidades junto à luz maior. Obrigado, Deus da luz e da vida, por nos permitir esse momento especial, por nos permitir esse aconchego, a serenar as nossas almas, a envolver os nossos corações. Que todos os lares sejam invadidos por essa luz, por esse amor, assim como nós, a todos os trabalhos aqui do GEPA, que o amor possa continuar constituindo a nossa vida, a nossa caminhada, pedindo ao Pai que nos acompanhe nessa noite feliz e pedindo aos nossos bem-aventurados amigos da luz, estejam conosco, ampliando os nossos canais de intelectualidade, os nossos canais mediúnicos, os nossos canais de sensibilidade, os nossos canais de amor. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre o bem-aventurados os pobres de espírito. E a lição é a lição sobre o orgulho e a humildade. E no item 11, o espírito Lacordaire, um espírito que vai vivenciar a época de Kardec, aliás, ele desencarna no período em que Kardec está fazendo a codificação, por volta de 1860, Lembrando que o Evangelho é de 1864, ele mal chega no plano espiritual e já está aqui conosco para poder trazer-nos essa lição maravilhosa entre as tantas que há no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis aflitos e procurai a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. Ele já começa poeticamente nos convidando a abrir o coração, a abrir os nossos olhos e se encorajar diante das vicissitudes daquilo que são nossas vidas. E por que essa realidade? Quando ele fala novamente a vós que estão reencarnando sobre a terra, encoraja-vos, no sentido de aprimorar as nossas condutas, que por alguma razão, na nossa caminhada de evolução, coisas ainda há de se encontrar, caminhos ainda há de se atribuir e de se transformar, e que cada vez mais que nós olhamos para as nossas necessidades, olhamos para as nossas dificuldades com a aceitação, com a resignação, com a obediência, nós trazemos para dentro dos nossos corações o atributo da coragem. A coragem que faz nós olharmos para dentro, para compreender que diante de todos os obstáculos que existem em nossa vida, um deles, o orgulho, como a maior parte das correntes filosóficas, o pai de quase todos os vícios. Por quê? Porque nos deixa sempre à beira da pequenez do nosso ser, nos deixa sempre a pequenez daquilo que nós ainda, em tantas paragens e tantas vivências, marcamos os nossos
progressos, assim como os nossos regressos, mas que hoje numa vida atuante, constituinte de amor, constituinte de uma filosofia bordada por uma maior liberdade de expressão, a nós é dada a capacidade de olhar para dentro para transformar aquilo que o nosso orgulho tantas vidas não nos deixou transformar. Aquilo que o orgulho nessa vida ainda não nos deixa transformar. E muitos ainda, é muito comum nós conversando, poxa, mas eu não sou orgulhoso, eu não sou isso. E nós, quando falamos dessa forma, não estamos desferindo pontaletes direcionados a algo ou alguém. Porque o orgulho, ele é uma relação marcada às necessidades de progresso humano. E aquele que entende que há o orgulho e que este nada mais é, nada menos do que algo a ser trabalhado, elaborado, através dos preceitos caridosos de amor, de caridade, esse vai encontrar caminhos mais suaves diante a sua caminhada da luz, da sua transformação. E é muito interessante que nós vamos ouvir várias passagens, especialmente aqui no Evangelho, como o maior obstáculo ao progresso da nossa humanidade são duas coisas, o orgulho e o egoísmo. O orgulho, como se só, está enraizado por conta da nossa vaidade, que não aceita a sugestão daquilo que mude a nossa opinião, ou que mude aquilo que nós já estamos tracejando, já em ebulição, já naquilo que julgamos ser o correto, e vem alguém e diz, não, não é assim. Lá está o nosso orgulho sendo ferido, lá está a nossa vaidade se sentindo corrompida. E por que essa vaidade se sente corrompida? Por conta da relação, da falsa interpretação que eu tenho de compreensão do meu ser. Eu compreendo que isso faz parte do meu auto-amor, do meu autoconhecimento. E não é. Porque isso faz parte das relações marcadas pelo nosso ego. O ego que está o quê? À nossa volta. E que faz parte da nossa personalidade. Personalidade que nós estamos elaborando para todos os dias se transformar. E não aquela personalidade como algo definitivo que marcam nós, como nós julgamos muitas das vezes, sou mesmo assim, isso ninguém vai me mudar e essa relação a mim cabe. Essa relação é uma relação é muito mais de ego. Aquilo que, por exemplo, hoje em dia, na linha da psique, dos estudiosos da mente, da psicologia analítica, Jung, vai trazer a ideia do self. O que é o self? S-E-L-F. Self é aquilo que representa tudo aquilo que transforma o meu ser, mas de maneira interiorizada. Ou seja, aquilo que nós no Espiritismo estamos tanto aprendendo, tanto relacionando caminhos de conhecimento para entender que tudo aquilo que eu evoluo, tudo aquilo que eu transformo em minha essência é realmente meu. E tudo que está à minha volta é mero apetrecho, que nada vai comigo a partir do momento que eu encerro a minha passagem por essa carne, por esta encarnação, certo? O self representa o meu todo, e tudo aquilo que de maneira íntegra realmente responde à minha constituição de transformação. Já o ego, ele vai trazer o fator externo, de tudo aquilo que está à minha volta, e isso que está à minha volta responde ao meu ser. Como, por exemplo, quando eu observo diante de uma causa, diante de uma circunstância, o qual eu chego para vocês e digo que a palestra é minha e eu vou falar tudo o que eu quero e vocês vão ter que ouvir. Isso é ego. A partir do momento em que eu estou aqui e transmito tudo o que eu quero e vocês se abrem, caso estejam desejosos de criar uma nova interpretação, isso é o self. É quando eu interajo com tudo que eu tenho, não para ser, para poder transmitir, para poder transformar. E nesta elaboração, a vaidade vai ficando para trás. Porque a vaidade, durante tantas vidas, tantas vivências,
Quantas foram as vezes que nós margeamos situações de desconforto por unicamente com o nosso orgulho ferido novamente, eu não aceitar aquilo que o outro me impõe, ou eu não aceitar aquela situação que a sociedade me interpela. Lembrando, gente, a questão de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, de ideias de fraternidade, é uma relação que vai levantar-se com a bandeira da Revolução Francesa, tá? Por volta de 1890. É uma coisa muito nova. E se nós analisarmos até hoje, existe uma relação ainda conflituosa nessa questão de liberdade, não é verdade? Para muitas coisas. Então, qual que é a liberdade que o Espiritismo nos ensina? A liberdade de nós entendermos que a nossa relação de interpretação da vida, a mim me traz a responsabilidade de eu responder por todos os meus atos, através da lei de livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, eu também vou compor uma lei de sociedade. Porque o meu livre-arbítrio, ele se encerra quando começa o do meu próximo. É nisso que se levanta o canal de respeito. É nisso que se levanta a possibilidade de conexões, de as pessoas se comunicarem, de as pessoas inclusive terem suas opiniões a serem colocadas, ainda que muitas das vezes podem não serem aceitas, tá? Mas ali há uma liberdade de expressão, assim como a sua colocação, e nisso formamos um canal de conectividade muito maior, por conta do respeito que nós adquirimos. E o respeito ele vai ao contrário à vaidade, porque nós começamos a entender que eu preciso ouvir mais o meu próximo, eu preciso ouvir mais o que o outro tem a dizer. Eu preciso ter uma relação mais empática com todas as situações que estão à minha volta. Porque é justamente a falta de comunicação que faz com que nós estejamos à mercê de circunstâncias que nos ferem ao ego. E quando nos fere ao ego, ou seja, aquela parte mais externa do meu ser, como eu expliquei para vocês, o contrário do self, eu começo a ter relações conflituosas, eu começo a ter relações mais deturpadas, e até a minha relação de simpatia, ela se torna um pouco mais complexa, ou não completa, em relação às sociedades que eu frequento. Começo eu a julgar ao outro aquilo que eu não estou conseguindo, e esse é o meu maior erro. O outro nunca vai ser responsável por aquilo que eu não consigo. Eu tenho que trazer a relação das minhas conquistas e eu tenho que ultrapassar todas as dificuldades, haja visto que todo o suplício do que existe nessa nossa encarnação também traz para nós o recurso de podermos provar e expiar, ou seja, eu tenho que passar por aquela prova. Às vezes não é uma prova que eu tenho que passar, mas eu tenho que expiar aquilo que o outro está passando. Tivemos uma baita de uma lição com a pandemia, estamos tendo, mas especialmente o ano passado, quantas pessoas se voltaram a observar mais a dor do outro, quando via seu ente querido partindo para o outro mundo depois de ter, uma invasão por esse vírus nefasto. E aí você se coloca no lugar do outro, e aí você começa a interpretar melhor as relações humanas. E essa relação vai derrubando o meu orgulho, vai derrubando aquilo que eu, equivocadamente, a maior parte do tempo, estava relacionando como questão de auto-amor. Isso não é auto-amor. O orgulho nunca vai ser o auto-amor. O auto-amor é a capacidade de olhar para dentro e aceitar-se como eu sou. O orgulho, eu olho para mim, só que eu não quero ser aquilo que eu estou vendo, logo serei aquilo que eu quiser. Aí eu vou ser o que eu quiser para você, para você, para você. Pergunto quem eu sou. Nem eu mesmo sei, porque eu fugi tanto da minha realidade para investir-se ao orgulho, para investir ao ego, para responder tanto à sociedade aquilo que eu acho que eu quero que eles vejam,
que eu esqueci de mim mesmo. Esqueci de progredir. Esqueci de transformar. E cada processo que eu não observo esta coerência, eu estarei sempre de alguma maneira ferindo a minha capacidade de evolução junto a essa encarnação. Por que encarnamos num mundo onde tem tantos espíritos que estão numa evolução tão grande e às vezes nós falamos assim, poxa vida, eu nunca vou chegar a esse nível, porque eu estou ainda tão abaixo, eu tenho tantos vícios, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas situações que eu ainda não estou convergindo de maneira favorável. Porque esse fator expiatório é também para mim uma prova que eu tenho que mudar algo que eu não estou conseguindo. E a partir do momento em que eu derrubo esse orgulho, através da minha humildade, através de um plano virtuoso e através principalmente da caridade, do amor ao próximo e do amor próprio, eu começo a analisar que isso está me fazendo mal. Hoje em dia nunca se falou, tanto se fala, melhor dizendo, das doenças emocionais, das doenças, das patologias que são ocasionadas por relações de má completude das nossas emoções, tristezas, angústias. E por que as pessoas estão tristes e angustiadas? Porque elas estão presas no ego, no egoísmo, elas não querem, elas não aceitam. Elas estão ainda interpretando que elas querem que aconteça aquilo do jeito que ela quer que aconteça. Uma vírgula que mude, uma pequena porção de um cenário que ali se modifique, estou eu ali, já áspero, não aceitando a situação. Trago isso de maneira a converter para mim em forma de doença. Não a doença que vai te levar para o hospital, mas a doença, a moléstia da mente, que entorpecida não aquece, não acende. Se prende sempre ao epicentro negativo, nevrálgico das coisas. E por essa relação está sempre deficiente, desacreditando. E a pessoa começa a descer a ladeira, descer a ladeira, descer a ladeira. E muitas das vezes não se percebe. E qual que é a única relação que vem Lacordaire nos ensinar? Vem nos encorajar a seguir o bom caminho. E qual que é o bom caminho? É o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, é o caminho da reformação e da transformação. Quando eu olho, vejo, e opa, isso não está legal. Eu vou lá, crio um caminho para corrigir a situação, para elevar-me a um ponto onde eu possa me favorecer. Quanto tempo demora isso? Não importa. Não existe uma regra, nunca vai existir uma relação onde nós vamos ter, por exemplo, se vocês me perguntarem agora, mas Rodrigo, o que eu devo fazer para combater o orgulho? Não há uma receita de bolo, mas a partir do momento em que você interpreta que existe isso e você tem condições de relacionar, a partir desse instante você já deu o primeiro passo. Quais são os próximos passos? Você diariamente se dar a oportunidade de transformação. Isso é a nossa evolução. Agora, se nós tivéssemos um remédio que resolvesse tudo isso, tomaríamos o remédio e esqueceríamos do lá dentro, do eu, do self, da transformação. E essa transformação iria o quê? Passar, postergar para uma próxima encarnação? Poxa, será que vale a pena? Tem muitas pessoas que trazem essa ideia de que, poxa vida, o espírito sendo infinito, né? Não tem fim, ele vai estar sempre evoluindo. Não, essa aqui eu vou ficar um pouco mais sossegado, eu vou aprender um pouquinho de Kardec, um pouquinho de André Luiz, mas só um pouquinho, porque eu não quero reformar tudo isso. Vou continuar preso às coisas que eu gosto, porque essas coisas me trazem uma sensação de completude, e na próxima eu reencarno. Tecnicamente, bacana.
Mas qual que é a relação que nós devemos entender para compreender a próxima encarnação, se nem essa compreendi ainda? Se eu perder essa encarnação agora por conta de um erro, por conta de um plano o qual a virtude não está abalizada, ou seja, nos erros, estou marcando cada vez mais o meu declínio moral. Quando vou reencarnar novamente? E quando reencarnar? Estamos aí vivendo, existe até uma ebulição de ideias, de um mundo que está se transitando e realmente está, não agora como julgam a partir de 2020, estamos transitando, estamos melhorando para o mundo regenerador desde a Segunda Guerra Mundial, lá atrás, de 1945, 1950. Essa regeneração vai levar esse planeta a um planeta melhor. Um planeta, como diz o Livro dos Espíritos, onde o bem sobrepõe o mal. Ou seja, vai existir o mal ainda, não vai? Mas não com essa força que nós vemos. Essa força que nós estamos muitas das vezes presos, às vezes até em telejornais. Não, o bem é maior. Por quê? A sociedade modificou seu aspecto mental. Legal. Se você desencarna agora, você desencarna no procedimento moral deficiente. Quando você reencarnar de novo, você vai reencarnar no plano de provas, expiação ou no plano regenerador? Você vai reencarnar no plano provacional, porque você não terminou a sua missão nesse plano. Você não construiu ainda aquilo que você precisava construir. E não será justo você ir daqui, de carteirinha, de carona para o mundo regenerador, até porque a sua energia não estará equivalente. Fluido cósmico universal, sua energia não estará de acordo, e por essa relação, você não consegue ir para esse mundo, porque você não relacionou aquilo que você precisava no momento de transformação. Então fica aí, uma leve observação para que nós começamos a interpretar melhor a relação de vida, para não ficarmos romantizando essa ideia de que as vidas são infinitas, logo eu poderei evoluir na outra. Você poderá evoluir daqui 10 vidas se você quiser, mas você vai perder a oportunidade de transitar nesse momento para o mundo de regeneração e viver daqui a pouco esse mundo regenerador. As torpezas que existem nesse momento, onde muitas vezes nós temos a sensação que, meu Deus, não é possível que as coisas pioram. Aí chega a notícia de amanhã, está pior. Isso faz parte de um expurgo. E faz parte do treino da nossa fé, do nosso orgulho, de eu trabalhar a minha referência pessoal, eu derrubar essas matizes para que eu comece a criar um caminho de humildade. A humildade que vai levar eu a construir esse plano para uma vida de bem, para uma vida onde eu entenda que todas as relações que existem vão me levar a esta fórmula diária de transformação íntima e moral, o qual o orgulho vai ficando para trás, o qual o ego, o egoísmo, vai ficando para trás, e vai ficando comigo essa transformação, essa aquiescência de poder olhar para dentro e se ver cada dia melhor. Gostaria de fazer a pergunta, Su? Você tinha levantado a mão? Segundo fala que Chico falou que em 2057, se não me engano, que o mundo passaria para um mundo de regeneração. E eu queria saber assim, nós vamos sentir em intensidade essa transformação, porque até agora, embora a gente fale para nós mesmos, o mundo está se transformando, está melhorando, nós vemos muita agressividade, muitas tristezas, está muito difícil no momento, E, lógico, eu não vou estar aqui em 2057, nem que eu queira. Como não? Nem que eu queira voltar, já fui lá para a terrinha dos pés juntinhos. Mas eu queria saber se vai dar para sentir isso. É uma excelente pergunta. Eu não sei se o pessoal de casa pôde ouvir, mas a relação da pergunta,
Aqui é a relação de poder entender essa regeneração no mundo, o qual, na medida em que vai acontecendo, se eu sentirei essa energia. E a resposta é sim. Na verdade, Chico não falou em 2057, tá? Chico quis dizer que a partir do momento em que não houvesse uma terceira guerra mundial, isso ele vai falar em 1959, né? Se em 50 anos não houvesse uma terceira guerra mundial, nós iríamos perceber muito mais o canal de regeneração de um mundo, enquanto essa guerra traria o efeito contrário, né? Um atraso à nossa humanidade, haja visto o quanto isso nos traria tristezas a mais. O que acontece? Nós estamos já em transição e nós já estamos mudando nossas energias. A questão é poder perceber. Porque se eu ficar preso a um telejornal onde só passa notícias que não são do bem, notícias boas, eu vou acreditar que o mundo não tem jeito, não tem mais fórmula, tá? Todas as situações que estão existindo nesse momento respondem ao fim, né? Aí tem muitos que vão trazer a questão apocalíptica, vão trazer vários revés que nem o Espiritismo atesta, tá? Não faz parte da nossa filosofia. Então o que acontece? Eu esqueço de ver o bem que está acontecendo. Se eu pegar aqui, ó, tá? E nós começarmos, nós estamos aqui na nossa casa, aqui, em 3 encarnados. Tem um monte de desencarnado aí, né? Estamos em 3 encarnados. Tem um monte lá na telinha. Enfim, nós estamos aqui. Se eu começar a trazer uma ideia que faça-os pensar de maneira negativa a realidade da vida, logo eu vou fazer com que vocês pensem mal sobre a vida. Lembrem-se, uma mentira falada 10 vezes torna-se uma verdade. E é uma coisinha meio que a gente, né? Mas que bobeira é essa? Não, porque nós estamos esquecendo de questionar as realidades. Não há só esse mundo de dificuldades que os telejornais estão colocando. Há muitas coisas boas acontecendo. Há muitos planos existindo que trazem provas para nós dessa evolução. Nossa casa é o próprio exemplo disso, aonde quantas marmitex nós estamos servindo a irmãos nossos que precisam de ajuda, quantas cestas básicas, quantas roupas usadas nós oferecemos. Temos a equipe das fiandeiras que tecem roupinhas de lã, meias, touquinhas para esse pessoal daquele frio que fez 20 dias atrás. Há um processo que ocorre, só que muitas das vezes passa desapercebido, porque nós temos ainda uma realidade que nos marca, que é também um fator do ego, que é do orgulho, que é o ver, é o tocar para crer. E quanto mais sutil, aí vai a resposta. Quanto mais sutil eu vou tornando as minhas percepções, mais eu vou conseguindo perceber a realidade daquilo que acontece. Quanto mais denso eu ainda tenho como olhar para todas as coisas, menos eu observo a evolução espiritual. É uma questão até de lógica, não é verdade? Quanto mais espiritualizado, mais eu sinto os espíritos amigos. Quanto mais materializado, mais eu sinto o quê? A própria matéria. Então, quando eu começo a ter essa relação, eu vou começar a perceber com os meus olhos que tudo aquilo que está no meu ser se conecta com o meio que me influencia e eu influencio também esse meio. Ah, Cláudio, mas você viu, tá ruim, cara. Não é, já era. Vamos aproveitar o máximo, o mundo está acabado mesmo, que não sei o que. É o mundo influenciando o Cláudio. E o Cláudio pode influenciar o mundo. Não, peraí, não, discordo de você. Está acontecendo isso. Olha só que coisa boa. Não, tem uma turma ali que ajuda. Não, tem pessoas sendo ajudadas, as pessoas estão mais amáveis, mais dóceis. A compaixão passou a ter um fator mais expressivo. Compaixão. E aí nós começamos a o quê? Ficar mais próximos.
Silenciosamente, se vocês analisarem, o orgulho está começando a cair de lado. Porque quando eu vejo que eu tenho uma dor muito forte, muito ruim, eu julgo tudo que está à minha volta. Eu brigo, inclusive, com Deus. Onde já se viu eu? Tanto ajudo, tanto faço. Nossa, estou conseguindo criar coisas muito boas, ajudo as pessoas, eu tenho que passar por isso. Isso está começando a ficar de lado, porque não é isso que me define. Não é essa realidade que vai fazer com que a nobreza mude a característica do meu sangue. Aliás, a nobreza, do ponto de vista espiritual, é só uma relação que destaca para o mundo a ideia do nobre e do plebeu, só para vocês terem uma referência. Em tese, somos todos iguais. O rico e o pobre. A transformação é um processo, né, que vem desde o começo, tanto nós já evoluímos até hoje, não é isso? Quer dizer, não é que vai ser em 2057. Isso. É um processo contínuo. É um processo. Contínuo. É uma elaboração. Eu, por exemplo, eu não posso. Quando o homem evoluiu, né, o ser humano evoluiu, né, a gente não está acompanhando, né, tem pessoas que parou. Né, mas a evolução é permanente, é um processo. E a construção desse pensamento evolutivo é importante. Porque às vezes você passa por ele sem perceber. Isso também é egoísmo. Egoísmo consigo. Que você, poxa vida, eu não melhoro. Poxa vida, eu sempre serei o mesmo. Por causa disso, Isso também é egoísmo. Tá? Isso não é modéstia. Não é pessimismo? Não. É ativismo? Isso é egoísmo. Porque eu não observar a minha capacidade, a minha intensidade de amor para com o próximo, para comigo ou para com qualquer pessoa, é egoísmo. Agora, quanto mais eu olho para isso, vejo, poxa, eu posso não ser tudo aquilo que eu gostaria de ser, mas eu já consigo tirar o sorriso de alguém, eu já consigo ir lá e conseguir ajudar alguém. Como você não vai dar valor a isso? É essa proposta crescente. Quer ver um exemplo legal? Imagine uma conversa, uma reunião dessa igual a nossa, em 1500. Eu ia falar agora. Né? Os pensamentos seriam os mesmos? Não. Principalmente no Brasil, que estava sendo descoberto. Tá? Agora, a própria evolução, a própria passagem nossa por Inquisição, por cruzadas, né? Pelos impérios romano, babilônico, germânico, franco-germânico, greco-romano, nos trouxe tantas passagens que fez com que nós vivêssemos guerras sangrentas, perseguições sangrentas, aprisionamentos e até mesmo traições. Legal. Você foi evoluindo para você entender que você já fez tudo isso. Agora você imagina você naquele período que você não tem essa compreensão de evolução, você querer entender a relação daquilo que passa em você. Então você foi encarnando, você foi se transformando, você foi elaborando novos processos para chegar exatamente nesse estágio no mundo aonde te convoca ao amor para você literalmente sobreviver bem e você também salvar. Só que a palavra amor dita por Jesus há 2000 anos atrás só trouxe naquele momento uma ebulição de sentimentos e de emoções. Depois todos voltaram a fazer basicamente as mesmas coisas. Quem que eram esses? Éramos nós. Mas ali tivemos o antídoto sendo aplicado. Olha só, está aqui. Amor. Siga com esse amor e você vai ver quanta coisa boa. Deixa esse amor para lá. Vamos perseguir os judeus, vamos ir atrás disso. Vamos matar. Passou. E hoje eu começo a entender que tudo isso faz parte de uma passagem que já existiu. Se eu ficar preso a isso, eu vou deixar de evoluir. E se eu aceitar que hoje o ponto de evolução
como encontro, me dá condições de eu continuar através da lei de amor, logo eu começarei a perceber maiores capacidades para o mundo de regeneração. Quem é que forma o mundo de regeneração? Os seres que estão encarnados nesse mundo. A mudança da nossa mentalidade. De novo, como é que eu vou com o meu orgulho, com a minha prepotência, com a minha vaidade, levar a ideia do bem transformadora, aquecendo corações de pessoas que estão sofrendo? Eu tenho que trabalhar em mim. Porque se for também palavras vãs, palavras bonitas, palavras invernizadas, como os publicanos na época de Jesus Cristo, como os fariseus, eu estou enganando a mim mesmo. E eu estou também criando uma conexão de desfavorecimento. Porque, de novo, o meu ego está querendo falar com que eu seja daquela forma que eu não sou. Eu deixo de dar novos passos, eu deixo de continuar evoluindo e fico preso a uma falsa sensação de bem-estar, a uma falsa sensação de evolução. Abro o coração, eu começo a perceber quanto esse coração emerge, quanto eu posso ir ao encontro de situações que realmente respondem a uma realidade. Enquanto na ilusão eu crio a opulência, eu crio o derrotismo, eu crio inclusive a impermanência. Onde eu quero chegar é na aceitação da nossa realidade. Olha que coisa fantástica. Hoje a neurociência está trazendo aportes a fazer as pessoas começarem a criar uma relação de consciência de si para poderem curar seus próprios corpos. Por quê? Aí eu lembro de Divaldo Pereira Franco. O espiritismo cura as doenças? Divaldo diz, não, o espiritismo cura as almas, que cura as doenças. Olha só, religião não cura. Por isso que eu, por sinal, todos que me conhecem, eu gosto de falar de espiritismo como filosofia. É fé. Agora, o espiritismo cura a alma. Alma curada cura a doença. Opa, peraí. O que o espiritismo está querendo me dizer? Que a partir do momento em que eu começo a relacionar isso aqui, essa proposta em minha vida, de poder elaborar um canal de sentimentos melhores, de transformação diária, de perceber aquilo onde eu campeio de maneira negativa, e eu ir em busca da transformação, é onde eu vou encontrar as respostas que eu preciso. Vou passar pela tormenta, vou passar pelo sofrimento, vou passar pela dor, às vezes dores difíceis em questão física. Mas o mesmo Cristo Jesus vai nos trazer a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. E o que é a porta estreita? É aquela onde poucos escolhem caminhar. Por quê? Lá tem reforma íntima e moral, lá tem transformação, lá tem resignação, lá tem lute pelo seu irmão, lá tem desvencilha-se daquilo que tens e segue-me. Não foi o que ele disse? Para aquele que o questionava. E o que é? Não quer dizer você se desprender de seus bens, vender seus carros, suas casas, vender suas roupas. Não. É não deixar que isso seja aquilo que te cativas. O espiritismo cura almas, que cura doenças. Ou seja, você começa a entender as suas relações através com a visão de um ser espiritual que você é. É aí onde está a cura. Aqui é um corpo. O corpo passa. A relação de morte, medo da morte, medo de morrer, medo da pandemia, de matar, de sofrer.
mas e a relação nossa de vida? Não existe a morte. Existe a vida. Existe o viver. Porque se o espírito é imortal e vivifica para todo sempre, não existe a morte. Agora, o que é que me faz ter esse sofrimento, essa dor, essas impermanências nas maiores relações, materialmente falando? É o medo. E o que é o medo? É o orgulho. Porque no fundo eu não quero modificar. No fundo eu não quero dar um novo passo. Que medo esse nome, morte? Não entendi. De onde veio isso? Morte. A morte vem de muito, Cláudio. A morte vem de muito. A relação para entender essa situação é justamente o desconforto emocional. Agora, se eu tiver uma relação que eu, como espírita, eu pratico a vida, eu não tenho que me preocupar com a ideia de morte. Isso também aqui eu não estou sendo um asceta. O que é o ascetas? Que deixam de lado o corpo para vivenciar somente o espírito. Não. Eu estou trazendo a ideia, até porque, também lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidai do corpo como cuidai do espírito. Porque o seu corpo físico é veículo somático para que possas o seu espírito trafegar, crescer, melhorar. Então, se eu pegar e jogar isso, não quer saber? Eu vou fazer tudo que eu posso, tudo que eu quero, vou morrer mesmo, tenho medo da morte. Também há confusão nessa história. Qual que é a realidade? É o ser e a capacidade de nós, nos vendo como um todo, nos vendo como uma maior particularidade. Eu tenho que todos os dias olhar para a vida, todos os dias transformar a minha vida, observando através dos preceitos morais tudo aquilo que eu posso fazer. Agora, se eu pegar, eu sou desta forma, isso ninguém vai mudar, ponto, acabou. E quem quiser que me aceite dessa forma, é o seu orgulho, dizendo mais de você do que você mesmo. Agora, quantos processos que ocorrem nesse momento, até em torno da pergunta da Sueli, quantos processos ocorrem porque no fundo eu quero só minha opinião valendo. Eu quero que eu esteja certo e você errado. Eu quero que a minha voz possa valer. E o que é um mundo cristão? O que é um mundo onde o bem sobrepõe o mal? É um mundo de amor. É um mundo onde esse ego, não mais me pertence. Logo, eu começo a perceber outras possibilidades. E vou vivenciar tudo aquilo que eu posso, trazendo para mim, em meio às torpezas da porta estreita, em meio às dificuldades da porta estreita, em meio às situações de tantos conflitos que eu vou encontrar para poder passar por ela, capacidade de na luz reluzir a minha consciência. A resposta é a consciência. Estamos nos tornando mais conscientes na medida em que vamos nos despojando desses liames da matéria. Esses falsos pretextos que nós ainda, no nosso silêncio, interlocutamos para responder o eu. Só eu. Eu sou uma pequena partícula nesse mundo de mais de 7 bilhões de encarnados. Mais de, segundo André Luiz, cerca de 3 espíritos para cada encarnado. Isso porque ele é muito bonzinho, eu acho que é um pouquinho mais. Mais de 21 bilhões de desencarnados no meio de 7 bilhões de encarnados. Quem você é? Quem eu sou? Um ser em evolução, em transformação, elaborando novas propostas, novos critérios. Não há mais capacidades para podermos relacionar a questão daquilo que a matéria, somente a matéria responde quando nós necessitamos de respostas espirituais. E as respostas espirituais estão o quê? Naquilo que estamos tecendo cada vez mais como
predicativos, formando as qualidades, criando novos versos para a minha jornada, para a musicalidade daquilo que eu quero ouvir enquanto eu caminho. Eu construo o céu ou o inferno? Não é verdade? Onde é o céu e o inferno? Aqui. Onde queres trafegar? Catives. E aí na consciência novamente, se você tem a noção, se você tem a ideia que aquilo te leva a uma ideia infernal, a uma ideia negativa que vai te trazer processos difíceis, logo conscientemente eu escolho algo melhor. Não, peraí. É erro da minha parte eu ser conivente com aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer diferente, mudar. Então, onde é o atraso? É no meu ser e não da humanidade. Eu elaborar esses atributos faz com que eu comece a entender as relações para que a conexão com esse mundo espiritual, esse mundo de maior espiritualidade, chegue mais próximo de nós. Ou pergunto para vocês, esse mundo de espiritualidade chega a partir de Allan Kardec em 18 de abril de 1857, através do Livro dos Espíritos? É a partir disso que começa a existir espiritualidade? Não. Espiritualidade sempre existiu. O nosso querido professor Kardec vai o quê? Codificar, através do Pentateuco, 5 livros maravilhosos, uma conexão para que nós começássemos a entender as relações com o mundo espiritual, que já existe desde sempre, que evolui desde sempre. A Terra, como é hoje o mundo provacional expiratório, já foi um dia um mundo pior ainda, primitivo. Para quem acha que o mundo está pior, para quem acha que não evoluiu. Então os seres foram evoluindo, fomos trabalhando essa questão para aquecer a nossa realidade espiritual. E nessa realidade espiritual eu começo a ter maiores percepções. O próprio Lacordaire vai trazer uma menção que é muito fantástica. Ele vai trazer que cada um de nós possa demolir os altares do orgulho que nós mesmos criamos. Os altares da vaidade que nós mesmos criamos. Olha a palavra que ele usou, e eu não sei se vocês observaram. Altar. O que é um altar? O altar, tecnicamente, é aquele lugar onde você cria uma espécie de santidade para você reverenciar alguém. Não é verdade? Santuário. Um santuário. Certo? Aos poucos procuremos derrubar esses altares que nós criamos sob o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque nós criamos isso quase que um aspecto de religião. Estamos lá o tempo todo reverenciando o meu ego. Observai como estão as suas preces. Se é uma prece de agradecimento ou se é uma prece de convocação a Deus numa reunião extraordinária, do tipo, Deus, precisamos conversar muito sério. Como estão nossas preces? Se eu não derrubo esses altares, eu não vou encontrar Deus. Porque o meu orgulho vai fazer com que eu encontre a realidade daquilo que o orgulho está criando como proposta na minha vida. Orgulho, ele é uma condição material. Vou derrubando, vou transformando, vou criando novas possibilidades, dia a dia. Aí eu lembro muito de Santo Agostinho, quando se deitar, terás a tranquilidade de uma consciência plena ou a bagunça de uma mente perturbada por saber que você prejudicou o seu irmão. Aí você começa a olhar essas questões e aplicar uma nova conduta.
Então, de novo, na resposta a Sueli, eu começo a elaborar um princípio que vai fazendo eu perceber novas energias. E não a energia de uma maneira assim, olha que energia, ó, jogou uma energia em vocês, hein? Joguei, vocês não viram, mas eu joguei. Não, a energia do sentir no coração. A energia de abrir o campo da intuição. Quanto menos materializados, quanto menos impregnados da matéria, quanto menos orgulhosos, quanto menos vaidosos, mais trarei para o meu ser esse laboratório fantástico que Deus como um grande Pai concede a todos os filhos. E o contrário do que grande parte, muitas das vezes, julga de uma vida difícil, de uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Eu não julgo nem a dor, nem o sofrimento, porque realmente devem existir. Mas a qualquer momento, você pode modificar isso. A qualquer momento, não é que isso vai de uma hora para outra acabar a dor, acabar o sofrimento. Mas é como eu posso passar por essa dor, por esse sofrimento. É como eu posso estar com o meu coração, com a minha alma, diante dessa dor, diante desse sofrimento. Jesus lá, pregoado, ele só dizia: meu Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. E para muitos, a dor. Ele não tinha dor, porque ele era um espírito livre. Porque a dor está na moral, porque a dor está naquilo que nós ainda estamos trazendo para dentro de nós com efeitos materiais. Isso responde por que os nossos corpos físicos são tão complexos. Isso denota porque precisamos de um vírus, de uma pandemia, para nos calar um pouco. Não calar de, fecha a boca, calar o coração, calar a mente para ouvir o coração. Ouvir a alma, ouvir o que tem lá dentro, e tanto estamos deixando para trás. Voltando lá atrás no que eu falei no início da nossa conversa de hoje, deixando para a próxima. Porque na próxima vai estar melhor, eu vou encarnar um pouquinho mais tranquilo, mais saudável, talvez até mais rico. Não sabe quantos mil anos vai levar isso aí. É essa a questão. Aqui, né? Processo, né? Será que a gente vai vir nesse planeta aqui ou vai? Foi o que eu acabei de dizer. Agora, deixando de lado esse aspecto, eu viver o agora, eu viver a consciência. O nosso momento é o agora. Eu não tenho condições de viver o futuro, planejar, vivenciar o futuro, a não ser nesse momento plantar para que no futuro eu obtenha algo. Assim como eu não tenho como voltar no passado, assim como eu não tenho como voltar no passado para poder corrigir um erro do passado, para que agora eu esteja melhor. Agora, quando eu olho a minha consciência, meu estado presente, consciente, com preceitos, com um laboratório fantástico, iluminado, luminoso, que só me convida a observar-se através dos preceitos de uma moral, a moral do Cristo Jesus. E todos os dias a gente se embasar nesse contexto, para poder ir à minha plantação. Para que a minha colheita lá no futuro possa ser de uma plantação saudável, de uma boa plantação, de uma plantação feliz. Só que, gente, toda plantação você tem que cuidar. Não é só ir lá plantar, pegar na hora que plantou, ai que lindo, joguei a minha aguinha, pronto, acabou, daqui 2 anos eu volto para ver como é que você está. São vários processos. Você tem que cuidar do seu plantio.
Você tem que cuidar da sua sementeira. Você tem que estar atento às ervas daninhas. As ervas daninhas são um grande problema. Hoje em dia no mundo nosso, fazendo uma aleatoriedade, resolvem os problemas das ervas daninhas com o quê? Com agrotóxicos. E nós vamos continuar jogando agrotóxicos na nossa plantação para se envenenar lá na frente? Ou não? Vamos cuidar, vamos sujar as unhas, sujar as mãos, cuidar, replantar. Quantas vezes não precisa replantar? Porque do contrário eu ficarei julgando os processos, julgando a chuva, julgando o sol, julgando o trovão, julgando a natureza que não deixou a minha plantinha proliferar. Será? Ou eu me adapto a essa natureza fantástica, construindo um enredo de uma vida leve e feliz? Ou eu vou estar sempre preso ao meu orgulho, à minha vaidade, julgando que o mundo é causador dos meus problemas? Que eu possa dar um grande passo, que eu possa elaborar uma nova conduta para que essa criação se torne ainda melhor. Eu finalizo aqui com Lacordaire. Mas se continuais insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências, e no entanto tão pobre em bons sentimentos, ai, não nos restará mais que chorar e gemer sobre a vossa própria sorte. Ou seja, que a gente possa se conduzir a elaborar e a se depurar todas as ideias daquilo que eu estou aprendendo. Porque ainda nos é dado essa liberdade, ainda nos é dada essa condição de fazer diferente e de procriar, proliferar os novos aspectos que eu quero para uma vida melhor. Porque se lá na frente haver choro e ranger de dentes, não é Deus. Você não cuidou da erva daninha que proliferou sobre a sua plantação. Que fica essa reflexão maravilhosa do nosso querido Lacordaire, do nosso amoroso Kardec, e o desejo de nós continuarmos ampliando os nossos canais de consciência, de transformação, para que a gente abrace mais a vida, para que nessa vida, abraçando-a, a gente consiga sentir as realidades do Espírito. E toda a consequência disso será inevitavelmente a luz da felicidade. Agradecemos a Deus por toda esta oportunidade maravilhosa, por nos trazer a luz do conhecimento, por nos trazer a vontade de amar e ser amado. Obrigado, Senhor da vida, por nos permitir esse encontro de luz nesta vida. Ainda que com nossas torpezas, nossos tropeços, cada vez mais a consciência convocadora de uma realidade melhor. Obrigado, Senhor, obrigado a toda a espiritualidade, por todos os sofrimentos. Obrigado pelas bênçãos das dificuldades, que continuem nos trazendo forças para sempre lutarmos. E confiamos em Ti, Pai. Confiamos em todo esse amor, pois é nele que escolhemos hoje para ser feliz. Muita luz aos lares de todos os que nos acompanharam, os nossos bem-aventurados amigos da luz, indo ao encontro com essas energias tão suaves, perenes, a preencher com luz. Luz, meu Pai, a todos os aqui presentes na nossa casa, e que o amor nos acompanhe em mais uma linda semana de bem. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Pai de amor. Que assim seja, graças a Deus.
Pessoal, muito obrigado a todos. Passei um pouquinho aqui do tempo, me perdoem aí a exaltação. Que a luz esteja na casa de vocês, na consciência de vocês, e que a gente continue criando um plano de felicidade para as nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela paciência e muita paz ao coração de cada um. Fiquem todos com Deus, sintam-se todos abraçados e acolhidos.